Olá pessoal, estamos de volta no nosso terceiro episódio do EMA Podcast, o podcast do Laboratório de Estudos do Monitoramento Ambiental da UFG. Estamos aqui hoje trazendo um tema bastante interessante, que é a respeito do uso e das aplicações das imagens de satélite. E o professor Hugo veio nos dar aqui o nosso suporte, está aqui no nosso suporte. Tudo bem, professor Hugo? Bom dia, Wellington. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Esse será um episódio bem interessante, né? Onde nós iremos tratar de um tema que é bastante utilizado no dia a dia e trazer um pouco de conhecimento para quem nos ouve. Ok, olha só. Antes de falarmos das aplicações, os principais usos da imagem de satélite, acho que temos que trazer alguns conceitos aqui. E um que é bem interessante, que vai facilitar a compreensão para quem não é da área, talvez você que está aqui nos ouvindo, que não tem conhecimento sobre o assunto, mas que tem essa curiosidade, um conceito que se faz muito presente e essencial é o conceito de sensoriamento remoto. Professor Hugo, fale para a gente o que é o sensoriamento remoto. Bem, quando a gente fala em sensoriar, o que estamos querendo dizer é que estamos querendo monitorar alguma coisa. E o próprio nome sensoriamento remoto quer dizer que estamos querendo monitorar algo à distância. Então, o conceito principal básico por trás do título sensoriamento remoto é justamente isso: o monitoramento de algo à distância. E no caso do sensoriamento remoto, o termo faz jus porque justamente o equipamento que faz esse monitoramento à distância está em órbita na Terra. Então é por isso que a gente diz sensoriamento remoto, porque monitora algo à distância. Quando falamos de sensores, temos que compreender alguns conceitos relacionados à resolução. Conta pra gente aí, quais as diferenças? A resolução, aí já entra uma outra questão do sensoriamento remoto, que são as partes técnicas dessa ciência. Bom, uma coisa é o termo sensoriar à distância, outra coisa é como essa superfície terrestre é sensoriada. E aí entra alguns conceitos que são muito importantes, como o professor Wellington muito bem colocou, que são as resoluções. São várias resoluções, mas o que são essas resoluções? Aqui vamos trazer para vocês que nos ouvem duas resoluções. Uma é a resolução espacial e outra é a resolução temporal. Primeiramente, por que é importante a gente entender sobre esses conceitos? Esses conceitos são importantes porque a todo momento na nossa conversa a gente vai estar sempre trazendo que um determinado satélite tem uma resolução X ou uma resolução Y, ou então aquele satélite tem uma qualidade melhor ou pior do que o outro, né, em relação à sua resolução. Então é importante a gente entender o que é essa resolução e para que o ouvinte tenha uma melhor compreensão do que está sendo falado aqui. Bom, a resolução espacial ela tem a ver com a capacidade que o satélite tem de discriminar os alvos na Terra. Ou seja, se a gente pensar numa fotografia que ela tem uma resolução ruim, ela será uma fotografia que tem uma quantidade de pixels muito menor para formar uma imagem. Enquanto que uma resolução muito boa seria aquela fotografia que a pessoa vai ver com total de nitidez. E essa nitidez acontece na medida em que o pixel da imagem vai diminuindo. Então, quanto menor o pixel, melhor a resolução. E esse conceito ele é análogo ao que a gente vê nas imagens de satélite. Menor o pixel, melhor a resolução espacial. No caso da resolução temporal, isso tem a ver com a quantidade de vezes que o satélite mapeia o mesmo ponto na superfície terrestre.
Então imagine o seguinte, tem satélite que vai passar naquele ponto específico na Terra e ele só vai voltar naquele ponto novamente 16 dias depois. Então quer dizer que a resolução temporal daquele satélite é de 16 dias. Mas nós não temos somente esse satélite com esse tipo de resolução. Nós temos variados tipos de resolução temporal. A gente tem, por exemplo, resoluções temporais de 16 dias, de 1 mês, de 3 horas e por aí vai. São várias resoluções e eu acho que por aí dá para a gente entender um pouco, né, sobre esses conceitos básicos de sensoriamento remoto. É interessante complementar que cada uma dessas resoluções espaciais ou temporais tem aplicações diferentes. Se você quer fazer um monitoramento quase que em tempo real, você vai tentar encontrar um sensor, um satélite, que traga uma resolução temporal de menos dias. Você pode revisitar, né, aquele local. Quando se fala de queimadas, quando se fala de desmatamento, dentre outras aplicações. Mas antes de entrar nas explicações em si, gostaria de trazer rapidamente um breve histórico, né, do sensoriamento remoto. Hoje é muito comum você ver as imagens de satélite quando você acessa o Google Earth, seja pelo seu computador, seja pelo seu smartphone. Você vê as imagens ali de alta resolução, você consegue dar o zoom ali até o telhado da sua casa, e são sensores de alta resolução que estão disponibilizando imagens com boa qualidade. Mas vamos entender como tudo isso funcionou. Se buscarmos o histórico aí do sensoriamento remoto, isso vai voltar lá na fotografia convencional. Antes do advento aí das aeronaves, se colocava câmeras fotográficas em pombos. Então, como se fosse o drone da época, entre aspas. O pessoal amarrava uma câmera fotográfica no pombo, e esse pombo ele saiu do ponto A para o ponto B e fotografava as áreas de interesse. O princípio do pombo fotógrafo, vamos dizer assim, é o mesmo do pombo mensageiro, pombo correio, né? Ele sempre volta para o local de origem. Ele é treinado para voltar para casa. Ele não vai para qualquer lugar. E ali você tinha uma câmera com disparador a corda que fazia a tomada da fotografia. E com isso, tem os primeiros registros de fotografias aéreas. Depois, a tecnologia foi melhorando e tivemos o balão de ar quente. E o balão de ar quente também possibilitou que você tirasse fotografias aéreas, né? Altitudes elevadas, você conseguia fotografar de cima. Depois veio a criação, né, a invenção do avião. Na Segunda Guerra Mundial, você já tinha a capacidade de trazer dentro do filme analógico, aquele rolo de filme, né, uma camada infravermelha, onde você conseguia detectar as tropas inimigas em campo, sensores aerotransportados pelos aviões. E você conseguia, então, grandes tomadas, né, grandes espaços amplos de cobertura por essas fotografias. Aí tem vários avanços tecnológicos que permitiu aí as plataformas orbitais. Na década de 50 já teve os primeiros satélites a serem lançados, mas os primeiros satélites de uso civil, né, que possibilitou a geração de imagens como conhecemos hoje, foi a série de satélites americanos Landsat, 1978, se não me engano. No final da década de 70, você já tinha aí essas imagens de satélite disponíveis. Com o tempo, os sensores foram se modernizando. No final da década de 90, você já tinha imagens de alta resolução, como imagens do satélite ICONOS, né, ou ICONOS, que já tinha uma aplicação na casa aí do pixel de 1 metro. Então, você tinha uma possibilidade de trabalhar com imagens de melhor resolução. Lembrando que as imagens de alta resolução sempre têm um custo mais elevado. Então, não era para todo tipo de consumidor. Era mais restrito a empresas, a órgãos públicos, planejamento, que possibilitava
o uso dessas imagens. Hoje está tudo mais fácil. Até a questão da conexão da internet possibilita você fazer o download desse grande volume de dados com maior facilidade e que passou a ser praticamente algo muito comum. O seu próprio smartphone, se você quiser abrir o Google Earth, se você instalar aí no seu computador ou no seu smartphone, você consegue carregar essas imagens no servidor da Google, acessando ela pela internet, e que possibilita várias aplicações. Só pegando um link na sua fala, professor Wellington, vale lembrar que essas imagens tiveram essa evolução graças à capacidade de velocidade da internet, né, que nós temos hoje em dia. Antigamente, se pensar que a gente teria que fazer um download, né, de uma imagem de 20 gigas numa internet discada, né, 2G, era quase que impossível. Primeiro pelo alto custo mesmo, né? A gente pagava pela quantidade de tempo conectados, né? Então, hoje em dia não, né? Hoje em dia a banda larga e a velocidade da internet aumentando cada vez mais possibilita que a gente consiga fazer o download dessas imagens extremamente pesadas em poucos minutos. Sim, a capacidade de processamento dos softwares também deu um salto tecnológico muito grande. Quando você passou a ter o PC, né, o computador pessoal, aquele que você podia ter na sua casa, inicialmente você tinha pouca memória, tinha pouco espaço no seu HD, coisas que muitas vezes eram barreiras para que você pudesse processar essas imagens. Boa parte dos softwares também eram pagos, né? Hoje nós temos uma política aí de softwares livres, softwares gratuitos, que facilitam bastante o uso, o processamento dessas imagens para que possamos extrair essas informações. Me lembrei de um projeto muito importante chamado MapBiomas, que trata justamente do uso dessas imagens de satélite. No caso, são imagens de satélite Landsat, com resolução espacial de 30 metros. Como o professor Hugo bem explicou, seria a capacidade que o sensor tem de delimitar com clareza os objetos da superfície terrestre. Ou seja, um pixel de 30 metros vai representar bem objetos com tamanho até 30 metros. No caso, nós temos uma série histórica bem interessante. Atualmente, no ano de 2022, essa série vai de 1985 até 2020. Ou seja, 35 anos de dados de imagens de satélite disponíveis, né, para que possamos fazer as mais variadas aplicações. No caso, aí já temos um produto chamado mapeamento de uso e cobertura do solo. O que é isso? É quando, além da imagem de satélite, você já tem disponibilizado ali o que o sensor captou para diferentes tipos de informações da superfície da Terra. Então você tem um mapeamento do que é pastagem, mapeamento do que é agricultura, do que é vegetação nativa, o que é água, né, espelho d'água, lagos, lagoas, corpos hídricos de maneira geral. Você tem a mancha urbana das cidades. Ou seja, é um produto que usa imagens de satélite para poder trazer bastante informação. E o mais interessante com o MapBiomas, ele é um projeto brasileiro, né, que une grandes centros de pesquisa, universidades, algumas empresas aí da iniciativa privada também, mas que traz uma série de produtos bem interessantes utilizando imagens gratuitas. Só complementando aí a sua fala, professor Wellington. Primeiramente, para as pessoas que não são da área, porque eu acredito que quem já é da área entende muito bem essa dinâmica e como utilizar essas imagens do MapBiomas, mas para quem não é da área, a pessoa deve estar se perguntando, tá, mas e daí? Tem essas imagens, elas são disponibilizadas de forma gratuita, mas o que pode ser feito com essas imagens? Tipo de análise, né, que são feitas. E aí a gente explica melhor para essas pessoas que quando a gente trabalha com imagens de satélite,
o que a gente olha é a mudança que ocorreu no pixel ao longo do tempo. Então imagine que a gente tem vários anos, desde 1985 até 2020, e para cada ano existem mudanças em determinadas áreas. Então, se você está olhando para uma área lá em 1985 e aquele pixel está dizendo que o valor que está ali representa vegetação, daqui a 2 anos, 3 anos ou 5 anos, nas próximas imagens, ela pode estar representando que aquela vegetação mudou para pastagem, né? E assim que a gente olha para as mudanças que ocorreram na paisagem, como um todo, né, ao longo do tempo. Então, acho que é importante colocar isso para que as pessoas saibam, né, como que isso é feito na prática. Sim, existe até um termo para isso, né? Chamamos de análise multitemporal. É quando você tem vários recortes ao longo do tempo. Se pegarmos uma imagem de uma determinada região no ano de 1985 e compararmos com o ano de 2020, estamos fazendo uma análise multitemporal, né? São 2 recortes ao longo do tempo para fazer essa análise da mudança que ocorreu nesse intervalo. Além da análise multitemporal, é possível fazer vários outros tipos de análise. Um exemplo é o controle de desmatamento. Dentro da própria análise multitemporal, melhor dizendo, você consegue ver essa mudança, essa detecção do que foi suprimido, do que foi removido. Hoje nós temos, por exemplo, alguns programas no Brasil, como PRODES, que monitora o desmatamento dos biomas, principalmente da Amazônia, que vai ver o que o professor Hugo falou. Se aquele pixel ali havia vegetação nativa e agora ele foi removido ou suprimido, você pode ter agora uma pastagem, você pode ter um pixel com agricultura, e assim, ou até mesmo solo exposto. Às vezes foi desmatado ali para o fim de extração de madeira, algo nesse sentido, e não houve um outro uso naquela cobertura do solo. Então, até com o uso de softwares, é possível você fazer essa detecção de mudanças. Outro exemplo também das aplicações ambientais do sensoramento remoto, das imagens de satélite, seria o controle dos focos de calor ou das queimadas. Nós temos exemplos aí de programas nacionais que tratam do monitoramento dessas áreas. Então, os sensores possuem, chamamos de bandas termais, e essas bandas conseguem detectar mudanças bruscas de temperatura. Então, com isso, essas bandas, o infravermelho, com combinação de outras bandas, você consegue ter focos de calor. E isso mostra, quase que em tempo real, se está havendo algum foco de calor em alguma região, o que é bastante interessante. Complementando aí o que o professor Wellington falou, as aplicações são variadas, né? E entre elas, o programa de desmatamento, ele já tem sido acompanhado aí a longos prazos, né, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Então, o INPE é o principal órgão de pesquisa em questão, e a gente tem um banco de dados que fornece todas essas informações do desmatamento com acesso livre para quem tiver curiosidade de observar essas estatísticas. Então, acho que é importante colocar essas questões, né? Porque todas essas informações de desmatamento, elas estão com acesso livre para quem tiver curiosidade de observar essas estatísticas e disponível de forma gratuita para o público, né? Para quem tiver interesse em analisar essas questões. Além da análise multitemporal, algo interessante a ser dito é o monitoramento de desastres. Se começarmos a pensar lá nos Estados Unidos, tem sempre as imagens que mostram o antes e o depois desastroso, né, da passagem dos furacões, tipo Katrina. Você tem imagens de satélite que mostra a determinada área 1 dia, 2 dias antes e depois
do ocorrido. E você vê a devastação, você tem um antes e o depois da devastação que esses furacões causam. Eu me lembro de um caso bem emblemático do uso das imagens de satélite, foi no ano de 2001, que foi do atentado das Torres Gêmeas, lá do World Trade Center, onde aqueles 2 aviões se chocaram contra as torres, né, em Nova York. E eu me lembro que, acho que foi o Pentágono que solicitou a mudança da visada, vamos dizer assim, o ângulo de captação das imagens de alguns satélites. Então, acho que poucos minutos depois eles conseguiram redirecionar os satélites para a região do atentado. E foi possível, então, captar imagens minutos depois do ocorrido. Você conseguia enxergar até, nas imagens, conseguia enxergar até a fumaça e também a poeira dos escombros que acabaram ocorrendo com o impacto, né, dos aviões. Então, naquele momento, né, estamos falando isso há mais de 20 anos atrás, eu fiquei impressionado com essa tecnologia, que possibilitou um satélite fazer uma mudança de visada, né, de captação da imagem de maneira tão rápida. Para quem não é da área, às vezes pode parecer muito simples, mas não é, né? Nós estamos falando de um objeto que foi lançado, está a milhares de quilômetros de altitude, na órbita da Terra, e consegue captar uma informação de maneira tão precisa. Eu me lembro de um caso, aí já é ficção científica, né? Um filme de 1996, chamado Inimigo do Estado, protagonizado pelo ator Will Smith. Em resumo, ele foi confundido com um espião e o governo americano estava atrás dele. E então a parte bem interessante do filme é que ele começa a fugir nas ruas lá da cidade que ele se encontra, e as imagens de satélite, né, iam em tempo real monitorando seus passos, e com um zoom impressionante, como se fosse uma câmera em cima de um poste. Ele corria, fazia curva nas quadras da cidade lá, e o satélite atrás. Aquilo não existia naquela época e acredito que ainda não exista hoje, nem a nível militar, que nós não temos acesso a essas informações, né? Mas coisas da ficção. Talvez se fosse um drone perseguindo uma pessoa, seria mais crível, mas naquela época não existia drone também. Mas é para mostrar que a tecnologia ela avança bastante. E quando se fala de ficção, às vezes se ignora a física. O satélite, ao ser lançado e colocado na sua órbita, você não controla ele como se estivesse controlando um drone. Ele tem a sua órbita fixa e, dependendo da necessidade, é possível fazer pequenos ajustes para fazer a captação de certas imagens. Falando mais dessa linha, professor Wellington, dos desastres ambientais, é importante colocar aqui o tanto que essas imagens são úteis na hora de fazer essas delimitações do que era antes e o que aconteceu depois. Então, se a gente pensar no furacão Katrina, por exemplo, um desastre devastador que aconteceu, a gente tem também o tsunami, né, que aconteceu na Indonésia, e são vários exemplos, né? O importante é a gente pensar que quando nós fazemos um monitoramento igual a esse, que tipo de produto nós podemos utilizar? Eu acho que fica essa curiosidade. Então, para a gente fazer um monitoramento igual a esse, tudo começa pelo monitoramento das massas de ar na atmosfera. Como é que a gente sabe para onde aquele furacão irá se deslocar? Então, existe uma imagem específica de sensoriamento remoto que vai analisar como está a situação da movimentação dos ventos na atmosfera. E a gente tem também uma imagem específica que vai analisar a quantidade de chuvas que existe em uma determinada região. Só aí a gente já tem dois sensores diferentes. E a gente teria, no caso, um outro sensor diferente que iria analisar o antes e o depois do desastre em uma região específica. Então, que a gente chama de imagens que fazem parte do espectro do visível. Então, são essas imagens que vão demonstrar para a gente o antes e o depois e o que aconteceu ali naquela região. Então, é importante colocar que nesses desastres a gente utiliza o que temos em mão.
Então são vários os recursos, vários os sensores, várias as imagens e cada um para a sua finalidade. Sim, você citou dois grandes desastres aí que aconteceram em outros países, e eu me lembrei do que aconteceu, né? Infelizmente continua acontecendo no Brasil. Eu me lembro das imagens de satélite que mostravam aquele incidente da barragem de Mariana, barragem de dejeitos lá da mineração. Então, tinha-se captado imagens, acho que alguns dias antes, poucos dias antes, e foi possível fazer uma comparação do estrago, né, realizado por aquele mar de lama que cobriu ali as cidades que estavam a jusante, né, que estavam abaixo do barramento. Eu fiz um trabalho, certa vez, no ano de 2010, sobre um desastre que aconteceu também, alguns de vocês talvez se lembrem, da pousada Sancai, lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Foi um Réveillon, na virada de 2009 para 2010, choveu bastante e houve um desabamento que soterrou a pousada inteira. Algumas pessoas que estavam ali comemorando o Réveillon, salvo engano, 8 pessoas morreram, né? Algumas ficaram desaparecidas. E ali eu consegui fazer uma análise do que aconteceu do ponto de vista das imagens, comparando antes e depois, e também um produto que é bem interessante ser citado, que são os radares, né? Conseguem pegar a altitude do terreno, o relevo. Eu fiz um estudo ali das áreas de risco até então. Você tem um produto chamado SRTM, que é um radar aerotransportado, nível orbital também, que consegue fazer uma varredura da superfície de todo o planeta. No caso, eu peguei um recorte da área de estudo ali de Angra dos Reis, e foi possível fazer um mapa de declividade e, dentro disso, as faixas de risco de desmoronamento, né? que existem algumas ocupações, né, humanas ali, principalmente os moradores que ocupam essas áreas de encosta. É importante destacar aí também, professor Wellington, que esse produto que você acabou de citar, no caso aí o SRTM, ele é uma ferramenta extremamente importante para a gestão urbana. E aí a gente poderia pensar nos centros de desastres das cidades. Algumas cidades têm, outras não. E é importante dizer que o produto nós temos porque tanto o SRTM quanto outros produtos que a gente já tem disponível, como do próprio INPE, né, um produto que já é melhorado em relação ao SRTM, enquanto o SRTM é um produto que possui alguns ruídos, algumas dificuldades, o próprio INPE já tem disponível o produto com uma qualidade muito melhor, de forma gratuita. E com esse produto, a gente consegue fazer exatamente esse monitoramento dessas áreas que têm maior risco de deslizamento e tudo mais. Fora isso, nós temos também um sensor, que é de um satélite europeu, né, o satélite Sentinel, e esse satélite traz também uma possibilidade de monitoramento por radar. E ele consegue analisar inúmeros deslocamentos de terra. Então os produtos estão disponíveis, né? E eles fornecem uma ajuda que é essencial nessas análises de desastres que ocorrem praticamente em toda a época de chuva. Então é preciso, de repente, melhorar essas instituições e dar uma atenção melhor, colocando os recursos humanos que possam utilizar esses produtos que estão livres, de forma gratuita, para poder trabalhar em prol da população. Se formos falar das possibilidades das aplicações aí das imagens de satélite ou de sensores orbitais como as imagens de radar, poderíamos ficar falando aqui o dia todo, o assunto não se esgotaria. Mas vamos então partir agora para as perguntas de uma aluna que é bem interessante colocar aqui. Perguntas sobre as principais dificuldades enfrentadas desde o início do uso dessas imagens de satélite até os dias de hoje. A obtenção de imagens de alta resolução ainda é o principal problema?
Ou se tratar desse grande volume de dados disponíveis, também seria outro desafio. Quais seriam as alternativas para superar isso tudo? Eu acho que eu posso responder, né? Primeiramente, obrigado pela pergunta, Bruno. Uma pergunta bem importante aí que você fez. Eu te diria o seguinte, eu te diria que o maior problema é a manipulação dessa quantidade de dados e não a resolução espacial. E eu vou te explicar o porquê. A resolução espacial, desde a década de 90, a gente já tem imagens que foram geradas com alta resolução espacial. Então, o fato da aplicação é que vai fazer essa tecnologia se desenvolver. Então, a partir do momento que houve a necessidade de termos imagens com alta resolução, essas imagens foram desenvolvidas. Agora, a capacidade dos computadores e de manipulação de grande volume de dados, isso até hoje não. E aí, eu poderia te dizer o seguinte, tem alguns projetos que tentam fazer a captação dessas grandes bases de dados para que a gente consiga fazer uma análise multitemporal, ou seja, observar a dinâmica de um local ao longo do tempo. E aí esbarram nessa questão da grande quantidade de informação. Para você ter uma ideia, existe um projeto em andamento no INPE que é chamado de Brasil Data Cube. Ele tenta reunir grandes bases de dados em um único local, para que as pessoas tenham um dado pronto apenas para chegar e utilizar. Só que o que eles perceberam é que tentar reunir esses dados para todo o território nacional, eles estariam armazenando dados na casa de petabytes. Não é nem terabyte, é petabyte. Então é muita coisa. E só para vocês terem uma ideia de dimensão de dados, de quantidade, se a gente fosse analisar apenas o limite do estado do Pará, por exemplo, nós precisaríamos de 63 cenas de satélites, onde cada cena vai pesar em torno aí de mais ou menos 1 a 2 gigas. E agora isso que eu estou dizendo é apenas para uma data. Imagina agora multiplicar isso para vários anos. Então nós precisaríamos de uma quantidade muito grande. E é aí que vai entrar o tema do processamento de dados em nuvem, que vai ficar para o próximo episódio, onde a gente vai falar um pouco, né, sobre a plataforma Google Earth Engine. Para quem nos acompanhou no último episódio, né, nós trouxemos aqui o Amarildo, que é servidor aí da Polícia Militar do Estado de Goiás. Ele trabalhou aí no Batalhão Ambiental, em Patrulha Rural, e agora está no Comando de Operações do Cerrado. Ele trouxe muito bem exemplos das aplicações das imagens de satélite. E para quem não viu ainda, acho que vale a pena acompanhar lá. E quando se fala de fiscalização ambiental, as imagens de satélite elas trazem bastante subsídios que possibilitam esse monitoramento de maneira muito mais fácil, muito mais rápida e muito mais confiável. Algo que foi citado, por exemplo, no último episódio foi o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é aquele cadastro autodeclaratório onde o produtor rural ele mostra a sua área de vegetação nativa, a sua área de agricultura, pastagem, dentre outros usos, e que é possível, então, ter acesso a essas bases de dados e conferir se realmente foi desmatado ou não alguma área, se condiz com o que foi declarado. Ou seja, as possibilidades de fiscalização elas são bem interessantes quando se fala do uso de imagens de satélite. Existem vários softwares, né, que possibilitam o uso dessas imagens, como Sistema de Informação Geográfica, e nós teremos um episódio dedicado justamente para falarmos desse assunto, que é essas tecnologias aí aplicadas para análise espacial, as chamadas também geotecnologias. Professor Hugo, acho que podemos caminhar aí para finalizar o nosso episódio. Como eu disse, o assunto não se esgota. Gostaria de reforçar aí
que quem ainda não acompanhou os outros episódios, é o nosso terceiro episódio, então vale a pena conhecer o primeiro, que fala das finalidades desse projeto, do projeto de extensão da UFG. O outro, como eu disse, com um convidado bem interessante, que foi o Amarildo, e a tendência nossa é sempre trazer pessoas muito capacitadas para discutir os assuntos mais variados. Professor Hugo, você quer complementar alguma informação? Fique à vontade. Gostaria de agradecer a paciência do nosso ouvinte por estar conosco até esse momento e dizer que a nossa conversa aqui foi bem interessante, mostrando as diversas aplicações, explicando o que é o sensoriamento remoto para as pessoas que são da área. Pode ser que ainda peguem uma informação ou outra aí que seja relevante. E principalmente atingindo as pessoas que não são da área e que gostaria de entender um pouco mais sobre essa tecnologia. Então acho que é isso, né? Agradecer aí mais uma vez e nos prepararmos, né, para o próximo episódio. Ok, professor Hugo, agradeço a presença aí, todo o suporte para a gente conseguir debater esses assuntos. Como o professor Hugo disse, próximo episódio traremos aí algum assunto relevante e, na verdade, no próximo episódio temos um convidado, né, ou convidada. Então não percam para estar sempre antenados no que está acontecendo no mundo aí das geotecnologias. Pessoal, então, tudo de bom para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até o próximo episódio. Nos siga nas redes sociais. O link está disponibilizado aqui. Seja no Spotify, no YouTube. Temos um canal no Instagram. Ou seja, existem várias maneiras de entrar em contato conosco para trazer aí alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Estamos à disposição. Até mais, até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio.